Então o Joe Biden foi eleito presidente dos Estados Unidos. Será que os dólares vão começar a cair a partir de agora? E a situação das ações de empresas americanas, como é que fica? E você que é investidor internacional, será que vai ter que pagar mais impostos? Bem, vamos conversar um pouco sobre todos esses pontos no vídeo de hoje. Fala pessoal, como é que vocês estão? Eu me chamo Guilherme e você está no canal da Capital Global. E por aqui a gente conversa de assuntos como investimentos, empreendedorismo e planejamento tributário. Tudo isso numa perspectiva de internacionalização. São assuntos do interesse aí de quem quer ganhar dinheiro e não tem vergonha de admitir. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal e também clica no botão do sininho para receber uma notificação sempre que sair dicas novas e fresquinhas para você por aqui. E no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre um assunto que tem despertado muito ódio em muita gente e muita paixão em outras pessoas, que é a política, mais precisamente a política americana. Então já esmaga também o botão de gostei, porque eu vou dar qual que é a minha opinião sobre tudo isso. E é lógico, eu não sou nenhum especialista em política americana, mas o fato é que, ao meu ver, as pessoas elas têm gastado muito tempo e muita energia para debater aí qual que seria o melhor presidente para os Estados Unidos, quando, na minha perspectiva, pelo menos, isso aí é um desperdício de tempo. Era melhor que você utilizasse esse tempo que você está brigando no Twitter para pesquisar como que você pode fazer para ganhar dinheiro, independentemente de qual presidente ganhar. Ganhou o Biden agora? Então beleza, vamos ver como que você pode tirar vantagem disso. Vamos analisar como é que fica a situação do dólar, quais são os setores das bolsas de valores que tendem a se beneficiar de um governo do Biden e quais que tendem a se prejudicar. Vamos analisar também como é que vai ficar a questão tributária. Será que isso aí vai pesar no teu bolso? Essa é a perspectiva que você tem que ter. Não é estar do lado de um presidente ou de outro, é estar do lado da sua carteira e de defender o seu patrimônio. Então vamos conversar um pouco sobre tudo isso, começando pela questão do dólar. O futuro do dólar no governo Biden. E quem tem acompanhado a cotação do dólar nos últimos dias percebeu que, na medida em que foi ficando clara a eleição do Biden, o preço da moeda em relação a quase todas as outras do planeta começou a cair, inclusive em relação ao real. Para você ter uma ideia, o dólar foi de R$ 5,76 para bater R$ 5,20 em alguns poucos dias, o que é uma queda bastante significativa. E aí muita gente começou a se perguntar: pô, será que agora no governo Biden, então, a tendência do dólar vai ser cair aí nos próximos 4 anos, quem sabe até pelos próximos 8 anos? Cara, quem me dera se for isso, não é verdade? Mas o fato é que não é bem assim. Bem, em realidade, de fato, o dólar ele tem uma tendência maior de se desvalorizar nos próximos anos. Afinal, o governo Biden ele tem por ideologia o aumento dos gastos públicos e de injeção de liquidez, de imprimir dinheiro e jogar na economia. E isso tende a fazer com que o dólar se desvalorize por simples lei da oferta e da demanda. Mais dólares em circulação, menor o valor deles, menor o poder de compra deles também. Só que tem um ponto de atenção aqui, que é o fato de que no circo dos horrores, que são todas as moedas estatais, o dólar ainda é a menos feia. Todos os outros governos no mundo, eles também estão imprimindo de forma acelerada. E o dólar, entre todas as moedas, ele ainda é uma das mais fortes. O que significa que o dólar ele tende a se desvalorizar sim, mas outras moedas, como o real, por exemplo, tendem a se desvalorizar ainda mais rápido. O que significa que o dólar em relação ao real, ele vai estar subindo no longo prazo. Na realidade, a única chance disso não acontecer depende muito mais de nós aqui no Brasil, ou melhor, do governo brasileiro, do que das políticas lá dos Estados Unidos. Depende muito mais do governo aqui fazer o dever de casa, conseguir fazer uma política de ajuste das contas públicas e conseguir aí manter a nossa moeda minimamente forte, conseguir manter os investimentos internacionais dentro do nosso país. Se o governo conseguir fazer isso,
a tendência é que o preço do dólar em relação ao real não vai mudar muito não. Quem sabe pode até cair um pouco. Agora, se o governo não conseguir controlar as dívidas públicas e começar a inflacionar ainda mais a nossa moeda, aí se prepara para ver o real se desvalorizando ainda mais rápido que o dólar e o dólar disparando aí frente ao Brasil. E a minha opinião é que o governo até vai conseguir arrumar um pouco a casa assim, mas não vai ser o suficiente. Na minha perspectiva, eu acho muito difícil que nos próximos 4 e até 8 anos o dólar não suba em relação ao real. Até porque, como a gente já viu em diversos vídeos aqui no canal, a tendência do dólar em relação ao real no longo prazo, ela é sempre de alta. E ainda que o dólar ele realmente esteja um pouco sobrevalorizado hoje, no futuro, 5,60 vai ser o preço justo, o preço de equilíbrio do dólar. E depois 7 vai ser o preço de equilíbrio. E 10 que vai ser o preço caro. E mais no futuro ainda, 10 vai ser o preço de equilíbrio também. E sei lá, 15 vai ser o preço caro. Ou seja, no longo prazo, a tendência do dólar é sempre de alta. Então, como eu estou sempre pensando lá na frente, na minha aposentadoria mesmo, eu nem ligo tanto assim para o que vai acontecer nos próximos 4 ou 8 anos, porque eu sei que no longo prazo o dólar, a tendência pelo menos, é que ele se valorize muito mais em relação ao real. O mercado de ações no governo Biden. E quanto às ações de empresas americanas, como será que elas tendem a performar durante o governo do Biden? Como eu falei, eu não sou nenhum especialista em política americana, mas até onde eu sei, o Partido dos Democratas, ao menos de forma genérica, eles tendem a ser mais defensores de um Estado maior e também do aumento de impostos em cima das empresas. Ao passo que o Partido dos Republicanos, por sua vez, eles tendem a defender um Estado menor e menos tributação em cima das empresas. E é por causa disso que muita gente já parte da conclusão de que sempre vai ser melhor para todas as empresas que se tenha um presidente do Partido Republicano, porque eles vão tributar menos o mercado. E até que faz algum sentido lógico isso. Só que se a gente for olhar em termos estatísticos, a gente vai ver que, primeiro, no longo prazo, não vai fazer diferença aí se a gente vai ter um presidente republicano ou democrata agora, porque no longo prazo os Estados Unidos eles sempre tendem a ir no mesmo caminho, nessa dobradinha, que uma hora está um partido, outra hora está outro, ele fica na média entre os dois, que acaba que vai ter um aumento do Estado, mas esse aumento é gradativo. Não se acaba com os fundamentos de uma nação que é considerada uma das nações mais capitalistas do planeta do dia para a noite. Bem, quem sabe até se acabasse com os fundamentos caso elegesse um presidente completamente anticapitalista. Só que não é o caso do Biden. Em realidade, o Biden é da ala moderada do Partido dos Democratas. Ele não vai sair fazendo insanidades. Ele vai aumentar a máquina pública sim. Mas se a gente for olhar sob uma outra perspectiva, isso pode até ser uma oportunidade de quem faz trade, de position trade, para ficar 4 anos, ganhar dinheiro. Porque, por exemplo, o Biden anunciou que ele vai fazer um pacote de estímulos aí contra as mudanças climáticas, que ele vai incentivar as energias renováveis. Querendo ou não, goste você ou não, acredite você ou não que isso seja bom para o mercado no longo prazo, eu pessoalmente acredito que não é, mas o fato é que no curto prazo é recurso entrando nas empresas desse setor. Significa que as empresas desse setor, ao menos durante o governo do Biden, elas tendem a se beneficiar. Por exemplo, é o caso da Brookfield Renewable Partners, que é uma das maiores empresas desse setor listadas lá nas bolsas americanas. E uma outra empresa que tende a se beneficiar aí da eleição do Biden é a empresa Alibaba, que, para quem não conhece, é mais ou menos uma Amazon da vida, só que é lá da China, que está listada nos Estados Unidos, mas a operação é lá na China. E essa empresa ela sofreu muito no governo Trump por causa das tarifas que o Trump colocou sobre os produtos chineses durante essa guerra comercial maluca que os dois países travaram nos últimos anos. E como o Biden ele falou que ele vai acabar com essas tarifas, por um lado ele vai subir impostos, mas por outro ele vai acabar com essas tarifas, isso significa que isso pode ser benéfico para as empresas que estão sendo as mais prejudicadas por causa dessa guerra comercial. E por fim, uma terceira empresa que pode se beneficiar aí da eleição do Sleep Joe em cima do Homem-Laranja é a Kirkland, que é uma mineradora de ouro. Na realidade, todo o setor de mineração de ouro tende a se beneficiar, porque o ouro tende a subir de valor.
que é o produto que elas vendem e, portanto, vai subir a margem de lucro dessas empresas. Mas eu resolvi falar para vocês sobre a Kirkland, porque na minha perspectiva ela está entre as maiores empresas do setor de exploração de ouro, só que ela ainda está desvalorizada em relação às empresas aí que são parecidas, como a Barrick Gold, que é aquela que o próprio Warren Buffett comprou nesse ano. E por que o ouro vai subir? Bom, basicamente porque, como eu falei, o próprio dólar tem uma tendência a se desvalorizar e todas as outras moedas do planeta também. E aí um ativo que é reserva de valor tende a se beneficiar de cenários como esse. A questão tributária no governo do Biden. Bom, e no plano de governo do Biden, como eu já até adiantei, ele pretende aumentar os impostos nos Estados Unidos. No caso de empresas, ele quer aumentar os impostos de 21% para 28%. Além disso, ele também quer mexer um pouco lá na questão da previdência e também quer taxar grandes fortunas, o pessoal que tem muito dinheiro. E cara, tudo isso aí vai ter um custo. É aquela famosa frase do Frederic Bastiat. Tudo tem um impacto que a gente vê, mas também tem um impacto que a gente não vê. E o impacto que a gente vê aqui é que, bom, a partir do momento em que você taxa mais as empresas, você faz com que a performance delas fique mais engessada. Diminui a produtividade dessas empresas, porque elas vão ter menos recursos à sua disposição para conseguir fomentar mais o seu negócio, para conseguir ter capital de giro, por exemplo. Além disso, quando você taxa as pessoas ricas, elas simplesmente vão embora do país e você acaba que tem o efeito contrário do que aquele que você desejava, que era arrecadar mais. Porque agora as pessoas não estão aqui e você não tem nada. Antes você cobrava menos, mas pelo menos cobrava. Quer dizer, o Estado, né? Porque para mim nem devia cobrar imposto. E aquilo que você não consegue ver, que também tem um impacto gigantesco, é, por exemplo, o cara que foi embora poderia montar a próxima Apple lá e não vai montar mais, porque ele foi embora. Então, realmente, isso tende a ser muito prejudicial para os Estados Unidos. Só que, cara, a boa notícia aqui é que o Biden está ganhando uma eleição muito apertada. E essa disputa toda, ela também está se dando lá no parlamento. Ainda não tem a definição de quantas cadeiras vão ter para cada partido no Senado, muito menos na Câmara. Mas o fato é que é provável que o Biden não tenha a maioria no Senado. E se ele não tiver a maioria no Senado, ele não vai conseguir passar todos esses impostos aí que ele está desejando. E aí a gente vai ter aquele cenário que o JP Morgan, o pessoal de lá, está chamando de Market Nirvana, que a gente vai ter um presidente que imprime estímulo adoidadamente para o mercado se embebedar, e ao mesmo tempo não consegue passar impostos. Então a gente vai ter crédito fácil para o pessoal comprar ação e imposto não vai continuar o mesmo, que não é tão alto assim. O pessoal vai ficar eufórico e as ações vão subir. Ao menos essa é a perspectiva do JP Morgan. Enfim, eu espero que os republicanos ganhem aí a maioria no Senado, que é para não ter esse aumento nos tributos. Mas como eu falei, aqui eu não fico torcendo para quem é melhor ou quem é pior. Eu fico preparado para o que acontecer. E se a gente vê que os impostos vão passar e eu tiver um valor lá e eu for americano, eu vou fazer o que os americanos estão fazendo, eu vou sair de lá. Se esses impostos forem respingar em quem não é americano, mas investe lá, eu também vou me adaptar, eu vou buscar tirar esse dinheiro de lá. A gente age conforme a música, porque em política eu não sou torcedor para ninguém não, eu torço para minha carteira e para o meu sucesso financeiro. E para o meu sucesso financeiro eu vou ficar de olho no dólar, eu vou ficar de olho nas ações de empresas americanas e eu também vou ficar de olho nessa questão da tributação. Tudo isso que a gente viu no vídeo de hoje. Se você gostou, deixa um comentário aí pra gente, porque por hoje a gente vai ficando por aqui.